Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí. Primeiro, agradecer aí a todos que estão aqui presentes. Não está sendo muito fácil, a gente está num momento de cidade muito caótica, né? Um super trânsito. Sei que muita gente também veio de longe, então só agradecer aí primeiro quem pôde estar aqui presente aqui com a gente, tá? Ok. Aí. Bom, eu quero trazer um pouco sobre a experiência que eu estou vivendo neste exato momento. Aqui eu quero contar um pouco, primeiro a história dessa menininha aqui. Essa menininha aqui que sou eu, que quando a gente começa a crescer, a gente começa a se desenvolver, primeiro assim, quando a gente é criança, né? E criança é muito legal que a gente vai tendo vários sonhos, né? E aí, à medida que a gente vai sonhando, que a gente vai viajando e vai imaginando aquele mundo, a gente fala, legal, né? Mas chega no momento na adolescência, a gente começa a ser questionado, o que você quer ser? O que eu sinceramente, eu sempre achei muito cedo, né? A gente já tem que tomar as decisões profissionais com pouco tempo de vida e com zero experiência, então eu acho isso muito complicado. Mas eu não vou mentir para vocês que eu não tive muito problema com isso, porque eu, desde pequenininha, eu sempre pirei muito num negócio muito doido, que eu quero mostrar aqui para vocês. Como é que dá o play? É pano de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém seu filhote forte, vamos lá, trate seu bichinho, com amor e Parmalat. Gente, quem é que não lembra disso, né? Fala, Ana, o que você gostava de leite? Você amava leite? Também. Opa, eu não apertei. O cor-de-rosa e o macaco também são. Era você que gostava de leite? Falei, não, eu também gostei de leite, mas o que eu pirava? Propaganda. Eu era uma criança que bom, acho que todas as crianças na época eram super vidradas em televisão, mas eu não era vidrada somente ali nos programas, eu pirava nos comerciais. E eu, desde pequenininha, eu falava, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero ser, eu acho isso muito legal. E naquela época, né, que era nos anos 90 ali, eu acho que a publicidade estava passando por um momento muito glorioso e muita criatividade. Então eu falava, cara, é isso que eu quero ser. E eu me tornei, né? Então eu sou publicitária, né? E isso para mim foi uma conquista muito legal porque é isso assim, você realizar um sonho que você tem de infância, né? É muito gratificante, né? Não, eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue nem simplesmente ter um diploma de faculdade, então a gente formar na graduação, você já começa a ficar feliz com isso. Legal, bacana, e aí a gente começa a trabalhar. E eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes agências aqui no país, que são super reconhecidas, inclusive uma das agências que foi que criou essa campanha da Parmalat, os profissionais que desenvolveram essa campanha. Então, isso é muito gratificante. E aí eu falava, cara, eu quero ser um novo Washington Oliveto desse mercado. E eu fui realmente trilhando ali uma carreira, eu fui percebendo, claro, né, as minhas habilidades, que eu fui vendo que não sou do perfil para ser criativo, né? Então eu fui indo mais para um perfil muito mais de negócio, muito mais de gestão, e fui trilhando essa carreira, né? E fui muito focada mesmo. Falei, não, vou conseguir, vou ter destaque no mercado e assim vai, beleza, né? E estava super focada. Eu fui fazendo pós-graduação, fiz MBA em marketing. Estou terminando agora uma pós-graduação em consultoria empresarial. Então, eu fui indo, né, galgando, sempre acreditando ali em chegar em níveis executivos. Só que eu fui percebendo uma outra coisa que o mercado, infelizmente, vai mostrando para a gente, revelando alguns problemas, né?
O que eu fui percebendo no mercado? A gente vive, sim, num país ainda bem machista e, assim, você é mulher, ou você escolhe ser executiva, ou você escolhe ser mãe. Isso eu fui percebendo já logo desde o início da minha carreira. Por quê? Todo mundo, assim, inclusive pessoas muito próximas, né, eram até chefes, todas que engravidavam, elas eram mandadas embora, ou assim que voltava de licença, ou durante a licença maternidade. E isso, para mim, foi... No começo, não tanto, porque eu não tinha muito aquela pira, nossa, quero ser mãe, quero ser mãe. Mas com o tempo, eu achava isso muito complicado, porque eu falava, cara, no momento que a mulher mais precisa, o mercado simplesmente lava as mãos e, tipo, se vira. Eu achava aquilo muito absurdo. Eu falava, cara, como assim, né? Como a mulher é obrigada a escolher entre ser mãe e ser uma profissional? Isso não tem o menor cabimento, né? Hoje está todo mundo se formando. Já passou esse tempo, né, de que a mulher fica em casa, o homem que tem que ir lá. Hoje é impossível, né? Hoje é impossível que só o homem tá dando conta. São pouquíssimos homens que ganham o suficiente hoje para bancar tudo sozinho, né? Então, eu sempre achei isso muito complicado e muito frustrante para mim. Então, estou acertando aqui. Isso, tá vendo? Isso não é um dado que eu fui só trazendo, que eu fui uma experiência que eu fui só vivendo. Esse é um dado real, né? Então, a gente tem aqui várias pesquisas que aconteceram de 2020 para cá, que ainda acontece muito isso. As mulheres são demitidas ao longo desse processo, né, de uma gestação, ou assim que volta de uma licença. O mercado não aceita. Eu falo isso por uma experiência até agora mesmo, assim, recentemente. Fui procurada, fiz algumas entrevistas, foi eu falar que eu estava gestante, que simplesmente né, não aceitavam. E eu escutei muitas vezes até de mulheres. Falava assim, nossa, eu recebi um currículo, a moça muito boa, estava grávida, estava animada. Então, assim, eu compreendo, porque realmente se investir numa pessoa que ela vai precisar se ausentar logo, né, mas ao mesmo tempo é bem preconceituoso, porque... né, você não está só avaliando a pessoa, né, você está avaliando só o momento que ela está. E isso tudo foi me frustrando ao longo desse processo. E aí, em algum momento, eu falei, cara, realmente, não, como eu queria sonhar e ter essa carreira executiva, falei, eu não vou ser mãe, né? Definitivamente eu não nasci para isso, o mercado não aceita, eu vou seguir minha carreira. E eu já estava meio que aceitando esse processo, assim, né? Eu falei, não, desencana, né? É isso aí, vamos seguir em frente, né? Mas o tempo vai passando e a gente vai falando, nossa, né? Alguma coisa vai vindo, assim, uma vozinha fala, alguma coisa falta na vida, alguma coisa falta na vida. E aí, por me frustrar tanto, né? E eu falei, cara, eu comecei a realmente me perceber não me encaixar dentro do mercado corporativo. Eu falo, cara, eu realmente não aceito tudo isso que é falado, eu não aceito entrar para isso e tipo, me sujeitar a não realizar determinados sonhos para viver somente para os outros. Aquilo tudo começou a não fazer muito sentido para mim. Então, eu peguei e tive uma grande ideia, empreender. E aí foi quando eu comecei, eu abri a minha empresa. Eu peguei toda a minha bagagem, toda a minha experiência que eu tive ali e decidi agora eu vou ajudar o mercado de uma outra forma, né? Então, vou me doar de uma outra forma, que é dando consultoria para outras agências, né? Hoje o mercado de agências cresceu muito, né? Então, antigamente, que a gente tinha ali poucas agências, porque somente grandes anunciantes que poderiam pagar o suficiente para fazer um marketing, para fazer publicidade. Hoje não, hoje é básico, né? Todo mundo tem que fazer o seu, né? Não importa o tamanho da sua empresa. Então, o mercado cresceu bastante. Eu falei, legal, eu vou ajudar a desenvolver. E aí, o que acontece? Eu engravido. E aí é muito louco, assim, no começo eu falo, nossa, fiquei meio assustada, porque a gente, quando está no corporativo, a gente tem várias garantias, né? A gente tem um salário caindo, a gente tem ali plano de saúde, né? E quando a gente tem 13º, férias,
Quando a gente vai estar empreendendo, a gente tem o quê? Nada. Só a garantia de viver ali, seja o que Deus quiser. E eu comecei a ficar bem desesperada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Nossa, cara, né? E aí? Então eu falei, não, deve ter um motivo para isso, né? E aí eu realmente comecei a entender que, na verdade, o que eu precisava era de tempo. Trabalhar dentro de agências de publicidade, eu não sei se alguém já conhece alguém, se vocês sabem como é que funciona, é muito exaustivo, é muito cansativo. Eu saía da agência realmente muito tarde, eu encontrava colegas, às vezes, literalmente virados com a roupa do dia anterior, saía de madrugada. Então, assim, é um nível de dedicação muito grande. E se eu tivesse ainda nesse lugar, eu não estaria tendo uma gestação muito boa, né? Então, eu não posso reclamar, porque isso assim, estou aqui, né? Já estou com 7 meses de gestação e estou muito bem. E eu acho que era isso que eu precisava para gerar, né, meu legado, né, minha filha. Então, isso tudo começou a fazer muito sentido para mim. E aí o que eu quero trazer um pouco ali para outras mulheres que também passam por isso, e mulheres que não têm a coragem de simplesmente não tomar determinadas atitudes por medo, né, do mercado, por medo de algumas coisas. E não, cara, tudo é possível, né? Então, se você quer tomar uma independência, um caminho próprio, o seu próprio negócio, eu trago aqui alguns aprendizados, né? Que primeiro é assim, né? Não importa o tamanho do seu sonho, né? O ritmo quem vai determinar é você, né? Então, quando você tem essa independência, né? Que você não precisa mais responder para outras pessoas, você consegue deixar ali num ritmo de acordo com o que você consegue, né? E para você sonhar, né? Você precisa realmente saber assim, tá, né? Mas pode ir no pequenininho, né? Pequenos passos também que vão formando ali grandes construções. Construa um sistema, né? Não se sacrifique, né? Tenha rotinas previsíveis. Uma coisa assim, inclusive dentro da minha consultoria que eu dou para a área de gestão e operação, é isso, assim, você precisa primeiro saber gerir o seu próprio tempo. Se você não sabe fazer a gestão do seu próprio tempo, você nunca vai conseguir fazer uma gestão de uma equipe, nunca vai conseguir fazer uma gestão do seu negócio, né? Então, você precisa ter ali um planejamento, uma rotina bem estabelecida para que você consiga dar conta. Afinal, empreender, principalmente, a gente sabe que ninguém cresce sozinho, né? A gente precisa sempre de outras pessoas. E, para isso, a gente precisa estar bem organizado, né? Então, é muito importante você ter isso, né? Para poder fazer com que chegue um momento que o negócio ande sozinho, sem você, né? Senão você não vai crescer nunca, né? Você vai ficar sempre patinando. E eu uso essa força aí que já existe, né? Então, usar essa força feminina aí que a gente tem, principalmente ali, quando você olha seu filho, né? Que ele vai realmente te dar cada vez mais força. Transforme isso, né, na empatia, né? E isso também se transforma numa própria estratégia para você conseguir melhorar a sua comunicação, as suas vendas, organizando ali toda a sua vida. Você tem um alto índice de produtividade, você consegue ali fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a própria intuição ali, né? Deixa a sua intuição vir para você tomar a decisão, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente sempre tem uma voz que fala ali dentro da gente, escute ela, né? Também tem esse momento, escute ela e acredite nela, ela está conversando com você, não é à toa. E peça ajuda, né? É isso assim, ninguém é super-herói, ninguém é Mulher Maravilha, nem nada, né? Empreender, a gente precisa ali realmente ter uma ajuda de outras pessoas, né? Então, primeiro, você tem que saber delegar, né, diversas atividades para que você consiga fazer outras. Automatize tudo o que você puder. Hoje as IAs estão aí para isso, para ajudar você a acelerar o processo das coisas e, principalmente, criar as redes de apoio, né? Às vezes, por mais que você não tenha um familiar, né, mas que você consiga, sempre vai ter alguém que vai ser próximo de você, que vai te ajudar nesse processo. Afinal, né, é o que eu gosto aqui de trazer, né? Empreender, sendo mãe, não é sobre você escolher entre seus sonhos e seus filhos.
né? É sobre você mostrar aos seus filhos que as mulheres também podem sonhar e realizar, né? Então é você realmente mostrar que seu filho vai sentir orgulho de você, de estar aí junto com você, de ele reconhecer o quanto que você se esforçou para você dar todo esse conforto, toda essa vida que ele tem, né? Por mais simples que seja, né? Então é um pouco disso. Aí, se vocês quiserem aí acompanhar um pouco mais essa história, o nascimento da Isabela, como é que vai ser aí todo esse processo, eu também vou contar aí por aí. Pode me acompanhar nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, Ana Velanga. E aí eu fico aí, né? Se alguém quiser trocar, outras mulheres que se identifiquem, que a gente possa aí conversar e aceito também dicas, afinal é a primeira vez, e é isso aí. Muito obrigada. Obrigado.